E galera, foi revelada pela justiça britânica a identidade do hacker que invadiu a Rockstar Games e revelou os gameplays do GTA 6, dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez, e galera, não é segredo pra ninguém que em setembro de 2022 a Rockstar Games sofreu uma grande invasão e teve diversos arquivos confidenciais vazados pro público, entre eles cerca de 90 gameplays do GTA 6. E bom, esse caso ainda tá na justiça e nessa última semana houve uma atualização, no qual o governo britânico revelou a identidade do hacker e ainda pode determinar qual vai ser a sua sentença. E aí, quer saber as atualizações desse caso? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes, não vacila, já chega deixando o like, é um pesado pra fortalecer, inscreva-se no nosso canal e ative todas as notificações pra não perder os vídeos novos de GTA 6 e muito mais. E bom rapaziada, o julgamento contra o que vazou os 90 gameplays do GTA 6 continua em andamento lá na Inglaterra, e foi descoberto que ele se chama Arion Curtage, e ele tá sendo acusado junto a um outro menor de idade de 17 anos, que tem a sua identidade preservada por ser menor de 18 anos, a participarem desses ataques e fazerem partes a um grupo de hackers chamado Lepsus. E os promotores informaram ao júri que só em setembro de 2022 ele teria invadido empresas como a Revolut, Uber e a Rockstar Games. Isso que ele já estava respondendo sob liberdade condicional a outros crimes desse mesmo segmento. Ou seja, vocês estão vendo aí que os caras são menores de idade, né? Parecem ser inocentes, mas eles são bem perigosos, né? Com certeza eles têm bastante habilidade, porque antes deles invadirem a Rockstar Games, eles já teriam invadido empresas como a Nvidia, Ubisoft, T-Mobile, que é tipo uma empresa de telefonia lá de fora, a Samsung, a Rockstar Games e até o governo do Brasil lá com os dados relacionados ao Covid. E teoricamente, né, ele já estava respondendo em liberdade condicional, ele não podia nem ter acesso a computadores, e mesmo assim em setembro ele invadiu essas outras três empresas que foi a Revolut, Uber e a Rockstar Games, né? O cara só revelou o GTA 6 para todo mundo saber que tava rolando de fato e como ia ser. Sem mencionar que eu acho que esse aí foi um dos maiores vazamentos do mundo dos games, né? Porque eu nunca tinha visto os caras vazarem um número tão grande de gameplays em tão alta qualidade como foi o caso do GTA 6, e acabou até quebrando aquele estereótipo que todo vazamento relacionado a um GTA é sempre com a tela borrada, uma foto tirada de um monitor ou algo do tipo, e nesse caso teve 90 vídeos em alta definição do gameplay do GTA 6, o que foi algo inédito, né? Nunca em nenhum outro GTA vazou gameplay com tanta qualidade, em tanta alta escala como foi nesse caso aí de setembro de 2022. Só que aí que tá o problema, né, rapaziada? Porque você olha pra essa situação, o cara simplesmente revelou o GTA 6 pro mundo inteiro, é algo incrível, mas por trás disso tem sérios problemas, né? Isso porque ele foi acusado de 12 crimes, incluindo 3 acusações de chantagem, 2 acusações de fraude e 6 acusações sob a lei de uso indevido de computadores. Ou seja, o cara quebrou diversas leis lá na Inglaterra. O outro de 17 anos teve também 2 acusações de chantagem, 2 acusações de fraude e 3 acusações da lei do uso indevido de computadores relacionados a uma invasão da BT e da Nvidia, né? A BT é uma empresa de comunicação lá também na Inglaterra, e toda essa situação deles só se agrava porque além deles invadirem todas essas empresas, né, que já seria um crime, eles também capturavam as informações que eram secretas dessas empresas e faziam chantagens, né, pedindo muitas vezes um alto valor em dinheiro em troca daquelas informações, ou até mesmo para evitar que elas fossem vazadas. Então foi algo muito sério que os caras estavam fazendo, e já mostra que eles não têm medo nenhum de se dar mal, né, porque já estavam respondendo por isso e foram invadindo uma empresa, 2 dias depois outra, outro dia depois outra, uma atrás da outra praticamente, sem se preocupar com nenhuma consequência. Os caras eram tão inconsequentes que na semana anterior deles hackearem a Rockstar Games, eles invadiram o armazenamento de nuvem da polícia da cidade de Londres. Então, os caras não estavam nem um pouco preocupados se iam ser pegos ou não. No caso da Rockstar Games, a invasão foi feita a partir de um aplicativo chamado Slack, que seria uma espécie de Discord que a galera dos games já tá mais familiarizada. Mas basicamente eles conseguiram acessar essas contas, no qual os desenvolvedores se comunicavam, e era onde eles reportavam esses bugs a partir dessas capturas de vídeo. Então os caras conseguiram acessar essas contas e compartilharam diversos códigos, históricos de conversas e até mesmo esses 90 gameplays. E bom, é óbvio que isso aí trouxe muito prejuízo para as empresas, né? Só para vocês terem uma ideia, só na Revolut, com mais de 5 mil contas de usuário acessadas, eles trouxeram prejuízo de 3 milhões de dólares. Então, só para vocês terem uma ideia, em uma das empresas, o quão grande foi esse prejuízo, se for comparar aí com a Rockstar Games, que provavelmente teve o anúncio do game adiado, pode ter rolado ali alguma modificação também na história do jogo, algo do tipo devido a esses vazamentos. Então, com certeza
trouxe um prejuízo gigantesco pro estúdio. Então muita gente aí achou que poderia ser uma estratégia de marketing da Rockstar Games, né, que esse vazamento na verdade foi algo planejado para alavancar a imagem do estúdio, para alavancar a imagem do GTA 6 e o hype, mas no final das contas, rapaziada, é algo que trouxe muito prejuízo para a empresa. Na época trouxe uma grande insegurança para os investidores da Take-Two Interactive, se eles protegiam bem os arquivos ali dos seus jogos, se tinha um sistema de segurança avançado para proteger a propriedade intelectual dos seus estúdios. E isso fez com que a bolsa, né, o valor de mercado da Take-Two Interactive despencasse grandemente. Na época ali a gente contabilizou um prejuízo de cerca de 50 milhões de dólares, então foi algo muito pesado. Aí o que a gente pode deduzir a respeito desses hackers? Ou os caras têm costa larga, né? Eles têm algum contato ali com algum membro do governo, algum membro da justiça da Inglaterra, porque não estão se preocupando se vão ser pegos ou não, né? Parece que eles são apadrinhados por alguém. Ou então simplesmente os caras são malucos, né? Tem algum problema psicológico e não tá nem aí pra nada e não se importaram com a consequência que isso aí poderia gerar, né, rapaziada? Até porque eles estavam agindo junto com esse grupo de hackers, né? Então era algo que realmente estava sendo bem arquitetado e não era um simples invasão. Eles tinham um interesse ali de conseguir grana através desses ataques. Só que aí que tá, né? Que fim vai levar esse caso, né? Qual vai ser a consequência que eles vão enfrentar? O Arion Kurtage, que é o principal réu nesse caso, foi avaliado por psiquiatras como não apto para ser julgado, ou seja, ele apresenta algum problema psicológico que tira um pouco, teoricamente, da culpa que ele teria em relação a esses ataques. O que faz com que a justiça britânica possa induzir ali, né, possa decidir se ele cometeu ou não os crimes, mas não vai poder julgar se ele é culpado ou não. Eles podem até determinar se ele realizou ou não os crimes, mas não vai ter um veredito, eles não podem julgar enquanto houver esse laudo. Então, no final das contas, rapaziada, pelo menos o Kurtage não vai ser culpado de toda essa história, ele não vai ser condenado, não vai chegar a ser preso e provavelmente vai responder em liberdade ali, ou às vezes até com uma prisão domiciliar. Não dá pra saber, né, se ele realmente tem algum problema psicológico, se ele precisa de algum acompanhamento, ou que tenha realmente algum laudo que tire a culpa do que ele cometeu, mas pode ser muito bem alguma manobra ali que o cara tá fazendo, através de advogados ou coisa do tipo, pra conseguir se abster da culpa, né? Não dá pra saber no final das contas. Só que provavelmente o outro garoto de 17 anos também vai ser julgado até o fim, mas como ele é menor de idade, também não deve receber uma pena tão alta. Então, no final das contas, rapaziada, isso daí vai acabar em nada. Eles não vão ser responsabilizados pelas atitudes que eles tomaram. Só que uma coisa é fato, essa invasão vai ficar pra história como um dos maiores vazamentos do mundo dos games, né? Algo que ninguém poderia esperar, nem a Rockstar Games, nem a imprensa, nem ninguém, mano. Muito menos eu poderia imaginar que um vazamento desse tipo relacionado ao GTA 6 iria acontecer, ainda mais conhecendo a Rockstar Games como a gente conhece, que eles levam a sério o sistema de segurança ali, eles não compartilham nada com o público até realmente rolar um anúncio oficial. E pela primeira vez na história, muito antes do jogo ser anunciado, a gente já teve gameplay dele vazado, né? De um jogo da franquia GTA. Então, com certeza, rapaziada, isso aí vai ser inesquecível. Daqui uns 20, 30 anos a gente vai lembrar do grande vazamento do GTA 6. Agora, tá na hora da Rockstar Games fazer esse anúncio oficial, né? Mas aí, o que vocês acharam da solução desse caso? Será que o cara aí vai ser condenado ou vai continuar com essa carta na manga que tira a culpa dele? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho. E mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e também no sininho, ativando todas as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Lembrando que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo, tem seu nome na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então apoie clicando aí no botão valeu a partir de R$1 e deixando a sua mensagem personalizada para todo mundo ver. Corre agora lá nas nossas redes sociais, principalmente no meu Instagram e no nosso TikTok, Sunny Play Underline. Lá eu tô postando o melhor do nosso conteúdo e você também pode mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado demais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!